Uma das principais coisas que eu tirei de ensinamento depois que eu virei mãe é que quanto mais você faz, mais você consegue fazer. E é uma coisa assim que minha mãe já me falava. Ela sempre falou assim: deixa de preguiça, menina. Porque quanto mais preguiça tu tem, mais preguiça tu vai ter. Quanto mais deitada tu fica, menos disposição tu tem pra fazer as coisas. E hoje eu olho pra trás e eu falo: minha mãe tem razão. E é engraçado, porque na minha vida aconteceu muitos casos de eu olhar e falar assim, minha mãe tem razão. E é engraçado, porque às vezes quando a gente é mais novo assim, a gente acha nossa mãe muito chata e tal. Mas, no geral, eu dou graças a Deus por ter tido a mãe que eu tive, porque eu realmente acho que ela teve razão em muitas das coisas que ela fez. Ela sempre foi muito contra a preguiça. Porque ela sempre teve muita raiva da preguiça, essa é a verdade. E é uma coisa assim que realmente a gente tem que ter raiva e a gente não pode querer ser preguiçoso, a gente não pode se deixar vencer pela preguiça. Porque assim, embora a gente ache que não damos conta de tudo, cara, tudo bem, tem dias que, pelo amor de Deus, você fica maluco, maluco com tanto de coisa. Mas no geral, quanto mais você faz, mais disposição você tem. Então assim, testa aí, coloca um checklist com 100 coisas. E aí coloca um checklist com 3 coisas. No dia das 3 coisas, você vai enrolar o dia inteiro para fazer aquelas 3 coisas. Mas no dia que você colocar 100 coisas no seu checklist, você vai terminar o dia falando assim: caramba, cumpri 90% do checklist. Que dia você fez mais? No dia que você cumpriu 90%. Ah, beleza, no outro dia eu cumpri 100%. Cumpriu, mas e aí? 3 coisas no dia inteiro. Isso é muito importante porque a gente é viciado na preguiça. A gente é viciado na comodidade. Então, assim, pegou. A maioria das pessoas acorda e já pega o celular. Tá, pega o celular. Eu tava vendo o tempo que eu tava de uso de tela e tava um absurdo. Tudo bem que eu trabalho com celular, trabalho com computador, mas meu tempo de tela tava um absurdo. Eu tive que colocar um aplicativo proibindo eu de mexer nas redes sociais. Para eu mexer nas redes sociais, eu preciso apertar um botão que ele demora 5 segundos para liberar. No botão tem escrito assim: por que você tá mexendo no Instagram? E depois que libera, aí eu só tenho 5 minutos pra mexer. Então, assim, eu fiz isso no meu celular, eu recomendo muito, tá? O nome do aplicativo é Zen Screen App. Ele é muito bom porque ele faz com que o nosso tempo de tela diminua muito. Porque, assim, quanto mais a gente se propõe a fazer durante o dia, mais coisas a gente tem que dar conta. Só que a gente vai conseguindo. Porque, assim, quando eu olho pra trás, eu fico vendo que, quando, por exemplo, só era eu e meu marido. Cara, a gente demorava muito tempo pra fazer muita coisa. Assim, o nosso tempo era muito maior e eu achava realmente que eu não tinha tempo. Eu sempre trabalhei muito mesmo, assim, de acordar trabalhando e dormir trabalhando. Mas hoje, quando eu vejo, hoje eu consigo ter tempo de lazer, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as coisas de casa. Eu não tô dizendo que eu faço tudo perfeito, tá? Isso é muito importante falar. Mas eu consigo dar conta de tanta coisa que, no geral, o saldo é positivo. É diferente que se eu pusesse pra fazer 3 coisas. Ah, 3, 4 coisas. E aí fazer meia boca, aí também não dá, né? Mas, tipo, eu me proponho agora a fazer muita coisa. Meu checklist é completamente preenchido. Eu tenho uma agenda, que é uma agenda até que eu criei com a Pietra Bertolazzi, minha sócia. E aí a gente colocou aqui, ó, os dias. Tudo bonitinho, não sei se vai dar pra ver, ó. Mas aqui, ó, tem todos os horários do dia. Eu preencho todos os horários exatamente com o que eu tenho que fazer cada hora. Então, eu tô buscando sempre acordar às 4h30 e dormir mais ou menos umas 9h30, 10 horas. Tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu deito e vou mexendo no celular. Isso é verdade. Isso prejudica depois. No outro dia você tá lascado. Pra você acordar às 4h30 da manhã, você tem que dormir cedo. Mas se você não dormir cedo, se ficar mexendo no celular, acaba com sua vida, acaba com sua rotina. Tem dias que eu faço essa safadeza? Tem dias que eu faço. Mas no outro dia eu me arrependo tão amargamente, dói tanto no fundo da minha alma. Na hora que eu vou acordar, que eu vejo o despertador, eu falo assim: ah, não, só mais 5 minutinhos. Só que não tem 5 minutinhos. Então, gente, o que eu queria dizer é que é muito importante a gente se propor a fazer muita coisa. A gente se propor a dar conta de mais coisa. A gente ter compromisso. Você pode fazer a comparação entre uma pessoa solteira. Vamos lá, eu vou colocar mulher. Você pega uma mulher solteira que não tem filho, que mora sozinha ou que mora com os pais, e uma mulher
casada, com filho, que trabalha. Você pode confiar. Coloca aqui minha mão no fogo, que a mulher casada com filho, ela vai conseguir fazer mais coisas que a mulher solteira. Porque a mulher solteira, ela não tem ideia do tanto que o tempo dela vale. Já a mulher casada com filho, ela sabe que cada minuto do dia dela vale. Ela sabe que cada atraso que acontece, cada coisa que acontece, ela tá desperdiçando um tempo absurdo. Ela sabe que cada minuto da sonequinha do filho dela é muito importante, que ela vai conseguir fazer muita coisa. Então, a mulher casada com filho, ou a mulher que tem filho, tem gente que não é casada e tem filho, sabe exatamente o quão valioso é o tempo. E eu acho importante a gente ter essa percepção, né? Porque vai passando os anos e assim, é uma coisa que eu queria muito deixar de conselho para quem é mais novo, quem não tem filho. É que comece a valorizar o tempo. Comece a ver quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Comece a ver quanto tempo a mais você teria se você desligasse o celular. Quanto tempo a mais você teria se você se esforçasse para fazer o almoço mais rápido. Ou para limpar a casa mais rápido. Pensa quanto tempo. Isso é legal, tá? Começa a cronometrar quando você for ler alguma coisa. Pega o livro, vai ler. Começa a cronometrar. Quanto tempo você passou lendo? Você vai ver que se você colocar 10 minutos para ler, você vai ter lido tipo umas 15 páginas, 10 páginas. Dependendo do livro, né? Obviamente. Mas aí, você acha que 10 minutos é muita coisa. Vê quanto tempo você fica no celular. E tenta comparar, tenta fazer esse comparativo. Porque aí a gente consegue ver exatamente onde a gente está desperdiçando tempo. E aí começa a fazer várias contas. Eu gosto de fazer. Eu sou péssima, tá? Em matemática. Não sou boa. Eu só sei pensar na matemática do dinheiro. Mas quando você pega a matemática, você vai começar a fazer a matemática. Eu comecei a fazer isso, esses comparativos de tipo assim, quanto tal coisa vale. Quando eu ia pra faculdade, eu comia no restaurante comunitário lá de Brasília. Então, toda vida que eu ia comer, eu pegava o dinheiro, tipo assim, eu tinha R$5. O restaurante era R$1, tá? A comida. Então, eu tinha R$5. Aí eu ia comprar um salgado. Eu falei assim, com R$5, eu consigo comprar 5 refeições no restaurante comunitário. E eu vou ficar muito mais alimentada do que se eu comprar um salgado agora. Então eu comecei cada coisa na minha vida, começar a fazer esses cálculos. Tudo bem, eu só consigo fazer os cálculos mais fáceis, mas comecei a fazer esses cálculos. Então, quando a gente para pra pensar assim, poxa, se eu passo 10 minutos no celular e 10 minutos lendo, eu conseguiria ler 10 páginas, quantos livros eu conseguiria ler durante um mês? Ou então, eu passo 2 horas limpando a casa. Se eu fosse converter isso em escutar uma aula enquanto eu estou limpando a casa, quantas aulas eu conseguiria escutar? Porque às vezes a gente tem até a tendência de achar que o conhecimento que a gente vai adquirir, ele só vai servir se a gente parar na frente do computador, pegar um papel e uma caneta e for anotando tudo. Só que às vezes você consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você consegue ir fazer uma esteira na academia enquanto você está escutando um podcast, um audiolivro, alguma coisa do tipo. Se você for uma pessoa mais maluca como eu, você consegue ler o livro mesmo no Kindle e tudo mais. Então, assim, começa a comparar, começa a calcular as coisas do seu dia. Obviamente, você não vai ficar sendo uma pessoa noiada que vai ficar calculando todas as coisas. Mas quando você começa a pegar e transformar em números, você começa a ver o quanto que vale cada coisa. Você começa a entender que seu tempo vale mais, que seu dinheiro vale mais. Você começa a entender que você vale mais. E você entendendo que você vale mais, você começa a fazer com que tudo seu renda muito. Todo o seu tempo renda, todo o seu dinheiro renda. Então, por exemplo, eu quero começar a economizar. Sabe uma coisa que é perfeita, que é só para mudar a mentalidade, um pouquinho a mentalidade? Para eu economizar, eu começo a pensar assim, eu ganho R$2.000. Se eu comprar um negócio de R$200, vamos lá, vou comprar uma besteira, 2 pizzas. Comprar 2 pizzas que vai dar R$180. Eu vou arredondar para 200, que eu sou ruim de matemática, já falei. 200. Vai dar 10% de tudo que eu ganho em 2 pizzas. Compensa? Compensa? Não compensa. Então, quando você começa a fazer essa matemática, quando você começa a entender assim, você começa a entender de onde seu tempo tá sendo gasto, o quanto que ele vale e o quão mais você poderia fazer. E aí vem a segunda etapa. Que a segunda etapa é justamente
se esforçar para tudo valer mais. Para o seu dinheiro valer mais, para o seu esforço valer mais, para o seu tempo valer mais. Então você começa a falar fazer justamente isso que eu falei. Você vai para academia, você começa a escutar um audiolivro. Você vai lavar uma louça, você coloca um podcast para escutar. Você vai ao banheiro, ao invés de ficar mexendo no celular, você vai pegar um Kindle para ler. Ah, não gosto de Kindle. Ah, se esforça, cara. Sério, pelo amor de Deus. O Kindle é bem bonzinho para ler, tá? Eu sei que tem gente que não gosta. Ah, eu prefiro livro físico. Aí chega a pessoa, não lê nenhum livro pelo ano porque não gosta do Kindle, sendo que poderia aproveitar o tempo que tem, entendeu? Pra você ler muito, você tem que estar com o livro toda hora. Pra você não mexer no Instagram muito, você não tem que estar com o Instagram toda hora na sua mão. É a mesma coisa com o Kindle. Começa a pensar. Pega o celular e fala assim, cara, beleza, tá aqui no celular. Tô passando 4 horas. Quantos livros eu conseguiria ler? Quanto de trabalho eu poderia fazer durante essas 4 horas? Quantas pessoas no WhatsApp eu poderia responder? Se fosse trabalhar com internet, né? Ah, não, mas eu conseguiria adiantar um trabalho fora do trabalho. Eu conseguiria fazer mais dinheiro em tal forma. Eu conseguiria criar uma renda extra com essas 4 horas. Poxa, 4 horas são muita coisa. É muita coisa mesmo. E quando você pensar que você precisa descansar, tenta fazer um pouquinho mais. Fala assim, eu tô morta de cansada. Ao invés de você pegar e desistir, sentar, deitar, você fala assim, não, mas eu vou tentar aqui um pouquinho mais. Vou tentar um pouquinho mais. Até você ver que quando você chegar no seu limite mesmo. E, cara, é muito difícil chegar no limite. É muito difícil. A gente acha que chegou no limite, a gente acha que tá muito cansado. Mas muitas vezes é sem vergonha isso, né, gente? Às vezes você pegou, andou muito. Inclusive, isso aconteceu um dia desses assim. Eu tinha que bater a meta de calorias que eu gasto no aplicativo, né? Tenho aqui o aplicativo celular. E aí, beleza. Eu comecei a andar e tudo mais, fazer como exercício. Quase que eu não tava batendo a meta. Aí um dia eu fui andar no shopping. Quando eu olhei pro celular, eu tinha batido a meta. Só chegou assim a notificação. Você bateu sua meta de exercício do dia. Eu falei assim, não é possível. E tá vendo como a gente relativiza as coisas? Tipo assim, se fosse eu andando pra fazer o exercício, eu teria achado um terror. Eu teria odiado fazer esse exercício. Mas como era uma coisa mais simples, né? Que era andar no shopping, bater perna no shopping, eu tava super feliz e satisfeita. Então a gente precisa entender o que são nossas prioridades, a gente precisa entender realmente o que é o limite do nosso corpo. Porque o limite é difícil, tá? É difícil. E a gente imagina assim, por exemplo, um ultramaratonista. Ele consegue andar, nadar, ele consegue fazer um monte de coisa. Pra chegar no limite dele, é muito difícil. Por quê? Porque ele foi cada vez mais aumentando um pouco. Aumentando um pouco, aumentando um pouco, aumentando um pouco. Então, às vezes, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar querendo dormir, ao invés de querer ficar com preguiça, tente se esforçar um pouco mais. A gente vai começando a aumentar o nosso limiar. A gente vai conseguir fazer mais coisas, vai conseguir ter um dia mais produtivo, a gente vai conseguir ler mais. Outra coisa, até sobre leitura mesmo. Às vezes a pessoa vai pegar o livro para ler, ela leva 5 minutos para ler uma página. Só que se ela persistir, e se ela for começando a aumentar o limiar dela, ela fala assim, não, eu vou tentar bater meu recorde aqui. Eu não sei se vocês são assim, mas eu gosto de ser competitiva comigo mesma. Então eu falo assim, eu consigo ler 10 páginas em 10 minutos? Não, agora eu vou ler 12 páginas em 10 minutos. Não, agora eu vou ler 20 páginas em 10 minutos. Então eu gosto de ficar fazendo esses desafios comigo mesma, porque isso vai aumentando o nosso limiar, vai aumentando nossa percepção. E chega um ponto que fica tão comum, fica tão fácil, que você vai falar assim, poxa, eu posso aumentar mais. Tanto que você pode ver, você pode pegar assim em todo canto. As pessoas que mais fazem são aquelas que já são acostumadas a fazer. As pessoas que menos fazem são aquelas que mais têm preguiça. São aquelas que mais reclamam, são aquelas que não querem fazer, são aquelas que estão assim, Tanto que, tipo assim, quando eu gosto de contratar as pessoas para trabalhar comigo, eu gosto de contratar a mãe. Eu prefiro contratar a mãe porque, primeiro, eu trabalho home office, eu não trabalho em escritório presencial e, inclusive, isso é uma dinâmica que difere muito, tá? Eu trabalho home office, então eu prefiro contratar a mãe. Se tiver mãe que tá disposta a trabalhar, eu vou optar contratar ela do que, por exemplo, um homem solteiro que quer trabalhar de casa.
Por quê? Porque a mãe, ela vai ser capaz de fazer mais coisa. Isso aqui eu tô falando no geral, tá? Ai, eu sou solteira e eu sou a máquina de produtividade. Parabéns pra você. Mas eu tô falando no geral. No geral, é melhor quando a pessoa, tipo assim, pra home office, no geral, para home office, é importante deixar claro. É melhor quando eu contrato mãe. Geralmente trabalha mais, entrega melhor e ainda tem aquele senso de responsabilidade, tipo assim, meu Deus, eu preciso entregar. Agora, quando a gente fala de dinâmica de presencial, aí já é um pouco diferente, porque se eu trabalhasse presencial e tivesse um escritório presencial, eu iria preferir contratar homens, porque o homem, ele tem a função de prover. E aqui eu já estou entrando em outro assunto no vídeo, mas o homem ele tem essa função de prover, e essa função faz com que ele seja muito mais dedicado no trabalho quando ele precisa sair de casa. Então ele vai conseguir se dedicar mais, ele não vai ter ele tem filho? Tem filho. Mas ele sabe que a esposa dele vai lá e vai cuidar do filho. Mas ele pode ficar mais tempo, ele pode trabalhar mais, ele pode dar mais duro, e ele tem a função, ele tem o dever de prover. Então, por isso que quando a gente fala de trabalho presencial, o homem fica mais fácil de trabalhar e trabalha melhor. Geralmente até, tipo assim, homem solteiro, homem pai, porque homem tem essa visão do dinheiro. E quando geralmente é home office, a mãe, ela trabalha melhor. Porque ela já é capaz de dar conta de mais coisas. Ela é capaz de conseguir se dedicar e fazer, e ainda ficar com aquele senso de eu preciso dar conta de todas as coisas. E eu tô falando isso porque eu sou mãe, porque eu tenho filho, porque eu trabalho em home office. Porque eu sei que eu fico com essa cabeça assim, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso estar... Então, assim, eu consigo fazer mais do que a média. Tudo bem que às vezes a média é bem baixa, mas eu consigo fazer mais que a média. Então é importante a gente ter esse pensamento. Quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer. Quanto menos a gente faz, menos a gente consegue fazer. É aquela lógica de, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia e ela precisa ficar com a perna parada. A perna dela vai atrofiar. Ela vai atrofiar. Agora a pessoa pegou, ela começa a correr, começa a andar, começa tudo. A perna dela vai se desenvolver. O músculo vai desenvolver, ela vai ter mais força física para conseguir usar a perna dela. Tudo isso ela vai ter. Porque ela tá usando mais. Então essa lógica ela se aplica em muitas coisas. Então tente aumentar um pouco mais seu limiar, tente aumentar um pouco mais. Não queira ficar parado. Parada atrofia. Parada atrofia. Então, se esforce mais e faça esses desafios com você mesmo, entendeu? Perfeito. Fiquem com Deus, um abraço, até mais.